Quer aprender a criar um histograma no Excel? Então esse vídeo é para você. Se você já precisou categorizar uma determinada frequência de dados, então o uso de histogramas pode ser ideal para esse tipo de trabalho. Exemplos como a categorização de dados de um grupo de pessoas, a distribuição de notas de alunos de uma classe, a quantidade de vendedores por região e etc. são casos comuns onde o uso de histogramas pode te ajudar a analisar de maneira gráfica a distribuição de frequência dos dados. Mas e você, sabe como criar um histograma no Excel? Eu sou Hermes Santos, do site exceleasy.com.br, e nesse vídeo eu vou te mostrar o passo a passo para você criar histogramas no Excel de maneira bem fácil. Vamos nessa? Mas afinal, o que é um histograma? Um histograma ele é uma ferramenta de representação gráfica de uma distribuição de frequência. E basicamente ele é um gráfico de colunas que mostra a frequência da ocorrência de uma variável no intervalo especificado. Um exemplo bem simples de um histograma é a distribuição das notas dos alunos de uma determinada sala. Você pode facilmente criar um histograma para você conseguir identificar quantos alunos obtiveram notas menores do que 35, quantos estavam entre 35 e 50 e quantos estavam entre 50 e 60 e assim por diante. Como criar um histograma no Excel? Basicamente, existem duas maneiras de se criar um histograma no Excel. A primeira delas é usando o suplemento Análise de Dados, e a segunda opção é usando a função Frequência. Então vamos conferir nesse vídeo cada uma dessas opções. Opção 1. Histograma com análise de dados no Excel. Para você criar um histograma no Excel, primeiro você precisa instalar aqui o complemento de análise de dados. Esse complemento ele permite que você crie rapidamente o histograma usando o intervalo de dados como entradas. Para você instalar o suplemento de análise de dados, basta seguir as etapas. Aqui na guia Arquivo, selecione Opções. Aqui na caixa de diálogo Opções do Excel, selecione Suplementos no painel de navegação. E depois, no menu Suspenso, clique aqui em Gerenciar e aí selecione Suplementos do Excel. Em seguida, clique em Ir. Na caixa de diálogo Suplementos, selecione a caixa Ferramentas de Análise e clique em OK. Note que será instalada a ferramenta de análise e você poderá acessá-la na guia Dados no grupo Análise. Depois de ativar a ferramenta de análise de dados, você vai poder utilizá-la para você criar um histograma no Excel. Então suponha que você tenha um conjunto de dados, conforme mostrado aqui, contendo notas de 0 a 100 de 40 alunos de uma sala. E aí, para você criar um histograma usando esses dados, primeiro nós vamos precisar criar os intervalos de dados nos quais nós queremos encontrar a frequência de dados. Com o conjunto de dados mostrado aqui, os compartimentos seriam os intervalos de marcas. Nesse caso, você vai precisar especificar essas caixas separadamente em uma coluna adicional, conforme mostrado aqui na coluna D. Agora que temos aí todos os dados, acesse a guia Dados, Análise e escolha a opção Análise de Dados. Na caixa de diálogo Análise de Dados, selecione na lista a opção Histograma e clique em OK. Na caixa de diálogo Histograma, selecione o intervalo de entrada, ou seja, todas as notas em nosso exemplo. Depois, selecione o intervalo de bloco, que nesse caso é o intervalo de D2 a D7, e aqui você vai deixar a caixa de seleção rótulos sem verificar. Depois, especifique o intervalo de saída se você desejar obter um histograma na mesma planilha. Caso contrário, escolha a opção Nova Planilha ou Pasta de Trabalho para você obter uma planilha ou pasta de trabalho separada. Selecione a opção Resultado do gráfico e clique em OK. E aí, como resultado, o Excel vai inserir uma tabela de distribuição de frequência e o gráfico no local especificado. Opção 2. Criando um histograma usando a função Frequência. Por outro lado, se você deseja criar um histograma mais dinâmico, ou seja, que se atualiza conforme você muda os dados, então esse segundo método é o mais recomendado. Mais uma vez, utilizando o mesmo exemplo aqui citado anteriormente, com as notas dos alunos, você vai precisar criar intervalos de dados em que deseja mostrar a frequência. Então siga as etapas. Primeiro, selecione todas as células adjacentes às células de frequência. Nesse caso aqui, são as células de E2 a E8. Depois, pressione a tecla F2 para você entrar no modo de edição da célula E2 e digite a fórmula igual frequência, abre parênteses,
o intervalo aqui B2 a B41, que são as notas dos alunos, ponto e vírgula, e aí você vai inserir aqui esse outro intervalo D2 a D7. Fecha parênteses. Aqui é importante que você adapte os intervalos conforme a sua necessidade, ok? Por fim, por se tratar de uma fórmula de matriz, você vai precisar usar as teclas Ctrl, Shift e Enter, em vez de simplesmente teclar Enter ao terminar a função. E aí, como resultado obtido, agora você pode criar um histograma utilizando o modelo de gráfico de colunas simples. Para isso, basta você selecionar um intervalo e inserir o gráfico desta maneira. Pronto! O seu histograma, utilizando a função frequência, está finalizado. E aí você pode formatar o gráfico aqui conforme a sua necessidade. Então essas foram as duas opções para se criar histogramas no Excel. Comente aí abaixo se você já conhecia essas duas opções. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal para continuar conferindo mais dicas de Excel como essa. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima.